A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação ao nosso curso Jornada, os Códigos da Bênção. Gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação ou o que vai ser falado e ensinado a partir de agora. A aula de hoje é a aula 2, no tema Os Princípios da Prosperidade do Povo Judeu. Malaquias 3,10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Se você recebe, mas não compartilha, você vira um mar morto. Mas se você recebe de Deus e compartilha, você vira o mar da Galileia. Existem 5 tipos de dízimo, Existe Mes-Rizon, que é o primeiro dízimo. Existe também Mes-Sene, que é o segundo dízimo. E Mes-Ane, que é o dízimo do pobre. Esses 3 que acabei de falar aqui sobre o dízimo, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, o dízimo do pobre, eu falei, sobre na primeira aula, que você pode estar, se você já assistiu ou não assistiu, aproveita, vá lá, assista a primeira aula, para depois você vir aqui, assistir a aula 2. Amém? Esses são os dízimos da lei. Primícias não é dízimo. No livro 2 Crônicas, capítulo 31, e no versículo 5 diz assim: E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel, e de todo o produto do campo, também o dízimo de tudo que trouxeram em abundância. Neemias, capítulo 10, versículo 37 diz: E que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, e o dízimo da nossa terra aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em toda a cidade da nossa lavoura. Neemias capítulo 12, versículo 44 diz: Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras do tesouro, das ofertas alçadas, das primícias do dízimo, para ajuntarem nelas do campo das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Dízimos estão prescritos na lei de Deus, o primeiro e o segundo dízimo. E quem deveria praticar esses dízimos? Os filhos de Israel. Esses dízimos são feitos para serem praticados pelos filhos de Israel, os judeus, e não para os gentios. Quais as características desse dízimo? Primeiro, precisa ser retirado de uma colheita. A segunda, deve ser entregue a levitas. E o terceiro, no templo. E o quarto deve ser a 10ª parte dos melhores frutos.
né? Hoje nós sabemos que nós temos que separar a 10ª parte, né, naquilo que você ganha, ou seja, se você trabalha numa empresa, no trabalho, você todo mês tem o teu salário, ali você vai, né, separar a 10ª parte, que é o dízimo, e oferta, né, você vai sentir, quando você sentir no coração de abençoar tal valor, né, e você vai estar abençoando na casa de Deus. Amém? E o quinto deve ser comido dentro dos limites do Templo de Jerusalém. Por isso, não podemos mais entregar os dízimos da lei, nem mesmo os judeus podem praticar esse dízimo. Lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 6 e o 7 diz: E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Né? É um conselho que eu vou te dar aqui neste momento. Quando você for abençoar a casa de Deus, né, que seja no dízimo ou na oferta, ou até mesmo se você fez um voto para Deus, mas que você possa cumpra naquilo que você, né, jurou diante de Deus, mas que dê com alegria. Quando você for ofertar, dizimar, oferta, dízima, né? Quando você for dizimar, faça com alegria. Amém? Que você possa dar graças a Deus naquilo que Ele está te abençoando. E Deuteronômio capítulo 12, versículo 20 e 21 diz: Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te disse, e disseres: Comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne. Conforme a todo o desejo da tua alma comerás a carne. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado como te tenho ordenado, e comerás dentro das tuas portas, conforme a todo o desejo da tua alma. E também Deuteronômio capítulo 8, versículo 8 diz: Terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Eram feitos 7 dízimos, porque eram feitas 7 colheitas. Por isso, damos um dízimo por mês na atualidade, por recebermos 12 pagamentos. Primeiro, que é o trigo. Segundo, a cevada. O terceiro, uvas. O quarto, figos. E o quinto, romãs. E o sexto, azeitonas e olivas. E também tamaras. A festa das primícias dos primeiros frutos é também chamada de festa das semanas, pois imediatamente depois da Páscoa inicia-se contagem. Êxodo capítulo 34, versículo 22 diz:
Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23 diz: Certamente darás os dízimos de todo fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendais a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. O temor do Senhor está no dízimo. Qual o princípio da sabedoria? O temor do Senhor é na obediência à vontade do Senhor que está o temor a Ele. Sem obedecer a Deus, você não vai muito longe, né? Por isso que quando você for dizimar, ofertar, esteja na obediência. Quando você está na obediência, né? Quando você vai a ofertar, dizimar, você vai longe. Mas nunca, né, faça, quando você for dizimar e ofertar, nunca esteja na desobediência. Amém? Esteja sempre na obediência. Obedeça a palavra, obedeça a doutrina, obedeça a liderança que é o líder que está ali na frente, que seja o sacerdote. Hoje nós falamos que é o pastor. Amém? Obedeça a palavra de Deus. Qual o princípio da loucura? A irreverência diante do Senhor. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 diz: Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos temos amado? Não era Esaú, o irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e odiei a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Muitas pessoas que se relacionaram com Deus e depois seguiram por um caminho torto, como Esaú, faz com que a sua prosperidade seja retida. Às vezes você não prospera por estar travando uma luta contra Deus, e sem arrependimento não há liberdade disso. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não seja como Esaú. Nunca, Nunca faça as coisas sem arrependimento. Esaú teve a oportunidade de estar numa vida de obediência e no arrependimento. Ele, infelizmente, estava num caminho de desobediente e não teve um caminho, Teve oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Porque Deus odiou Esaú. Porque Esaú não honrava e não temia. Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz:
O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome. A um pai se honra, a um Senhor se teme. Em Malaquias capítulo 1, versículo 6, diz assim, honrar significa olhando para as minhas origens, olhando para trás, falando aqui especificamente de quando o filho se casa segundo a aprovação dos seus pais. Ou seja, nega-se a própria vontade para honrar a vontade dos pais. Cabe a nós escolher se vamos submeter a nossa vontade para fazer a vontade dos pais. Você escolhe se submeter à vontade dos pais ou não. Não há certo ou errado. O que fez com que Deus amasse a Jacó e odiasse a Esaú? Gênesis, capítulo 26, no versículo 34 e 35 diz, Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por uma mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemete, filha de Elon, Eteu. E a estas foram para Isaque a Rebeca uma amargura de espírito. Jacó obedeceu e Esaú desobedeceu. O que deu a Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Obedecer aqui é honrar aos seus pais. O temor está na obediência. A obediência é uma chave para a bênção de Deus. Aprenda isso. Obediência é a chave da bênção de Deus para a tua vida. Portanto, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Gênesis capítulo 25, versículo 24 até o versículo 29 diz, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome de Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome de Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas a Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ali cansado. O cansaço é um problema na fé, porque pessoas cansadas negociam princípios. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 30 até o versículo 34, diz assim, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom,
Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou ponto de morrer. Para que servir a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Deus não enxergou Jacó enganando a Esaú, mas sim Esaú desprezando a sua primogenitura. Por isso, nunca seja como Esaú. Nunca negligência, os pequenos talentos e dons que Deus te deu. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca negocia o dom que Deus te deu, Nunca esconda o talento. Deixa Deus te usar, que seja na cura, na libertação, se é profetizar, profetiza. Se é para entregar algo da parte de Deus, entrega. Mas nunca coloca os pés na frente e o outro atrás. Nunca negocia. Nunca venda o seu talento. Mas sim, faça conforme que deve ser feita, diante da palavra de Deus, mas obedeça, Obedeça a palavra, obedeça a voz de Deus, ou também obedeça o seu líder. E nunca faça como Esaú fez. Amém? Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23 diz: perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Também no versículo 24, no mesmo livro, Deuteronômio, capítulo 14, diz: e quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, você dizima quando Deus te abençoa. Amém? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25 ao 20, no versículo 29 diz: então vende-os e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e os estrangeiros, os órfãos e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e farta-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Qual o objetivo final do dízimo? São pessoas. O dízimo é entregue a 7 tipos de pessoas. Primeiro,
são os sacerdotes. Segundo, levitas. Terceiro, cantores. Quarto, porteiros. E o quinto é os estrangeiros. E o sexto, órfãos. E o sétimo, as viúvas. Primeiro são os de casa, para depois de fora. Como falei na aula 1. Você que é líder, você que faz parte de um ministério, nunca abençoa alguém por lá de fora, se antes você, abençoar dentro da casa de Deus, para você poder entender mais claro. Todavia, quando você montar uma cesta, ou quando for querer abençoar alguém, primeiro abençoa os que estão dentro da tua casa. Casa de quem? Casa de Deus. Dentro do templo, na congregação. Você tem que, abençoar aqueles que estão na presença do Pai juntamente com você, que faz a obra. Primeiro, abençoa os que estão dentro da casa de Deus, que estão na fé. Aí, quando alguém é abençoado, se está tudo bem, aí você pode abençoar alguém que está lá de fora. Amém? Do que adianta você querer fazer o bem, focar tanto por lá de fora? Os que estão na fé estão precisando. Temos que ter uma ligação com Deus. Temos que saber cada detalhe de cada ovelha. Tem que pesquisar, saber o porquê aquele irmão, aquela irmã não abençoaram mais a casa de Deus, que seja no dízimo. E quando você parar, analisar aquele irmão, aquela irmã não tem dado mais o dízimo, não é você cobrar, mas sim, na sabedoria. Aí você vai entender que aquele irmão, aquela irmã deve estar desempregado, está sem trabalho, está sem emprego. Às vezes está passando pela uma dificuldade, não tem nem o que comer, não tem o que pagar as contas. Por isso existe o dízimo oferta dentro da casa de Deus, É para também o dízimo oferta para comprar aquilo que precisa dentro do templo, que seja água, cadeira, ajeitar o som, Mas se está ok dentro da casa de Deus, abençoa aqueles que estão precisando. Abençoa o membro da casa de Deus. Abençoa os obreiros. Mas parece uma pessoa ali precisando. Se tiver, amém, abençoa. Mas abençoa que estão na fé. Aqueles que estão lado a lado contigo. Aqueles que estão na guerra. Lado a lado contigo. Amém? Tá dando para você entender? Isso aqui é bom. Esse curso é bom para os líderes que estão na frente de uma obra. Do que adianta, vamos tocar no assunto aqui sobre almas. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder salvação? Do que adianta ganhar o mundo inteiro lá fora do que perder as ovelhas que estão dentro da casa de Deus? Certa vez Jesus disse para os discípulos, não visitar terras samaritanos nem gentios, mas ide na casa do meu pai, porque lá tem ovelhas perdidas. É como se fosse o dízimo e a oferta. Do que adianta ir abençoar o povo de fora, mas você não abençoa os de dentro. Mas cuidado, Tem muitas pessoas por aí, Vou tocar aqui agora nesse assunto sobre dízimo oferta.
Cuidado quando tem pessoas que querem aproveitar. Tem pessoas que querem aproveitar. Vou lá na igreja e tal, né? Do pastor. Vou lá cantar, vou lá trazer uma saudação. E lá vai me abençoar no dinheiro. Não. Abençoa se for preciso abençoar. Porque seja abençoar na passagem. Convidou um pregador, abençoa, né, a passagem. Se for para passar uma semana ou 2 dias, abençoa para ficar num lugar, né, no alimento, mas faça conforme que deve ser feita na palavra de Deus. Amém? Se é para abençoar, abençoa, mas não abençoa de qualquer maneira, porque naquele grande dia vai ter acerto de contas. Amém? Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Por isso que tem que trazer o dízimo na casa do tesouro. Aonde? Igreja. Tabernáculo. Congregação. Você vai trazer para que haja mantimento, para abençoar aquilo que está faltando, precisando no templo, e também abençoar, né, aqueles que precisam, como falei agora há pouco. Abençoar obreiro, abençoar membro. Amém? Neemias capítulo 13, versículo 5 diz: e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Né? Como falei, tem que abençoar os obreiros que seja sacerdote, que é pastor, presbítero, levitas, né? Evangelistas, missionários, aqueles que fazem a obra. Aí vem os membros e o porteiro. Faça, né? Pesquisa, saiba se aquele irmão, aquela irmã está passando pela dificuldade, se está precisando que seja uma cesta básica, abençoa. Ou se tem uma conta para pagar. Amém? Números, capítulo 18, versículo 21 diz: e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Não se é mais possível praticar esse dízimo, mas extraímos disso os princípios para as formas atuais de como dizimamos. João capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Primeiro vem Abraão, depois Isaque e Jacó, depois Levi e Coate, Arão e Moisés. Se a lei foi dada apenas por Moisés, toda a descendência anterior a Moisés vivia tendo por base princípios e não a lei. A lei só vai existir quando um princípio é quebrado. Quando Abraão dizimou em Gênesis, esse dízimo foi feito tendo por base um princípio e não a lei.
como os 3 dízimos, que é Mese-Rizom, o primeiro dízimo, e Mese-Sene, o segundo dízimo, e Mese-Ane, o dízimo do pobre. Existem 5 tipos de dízimo. O dízimo de Abraão. Contexto do dízimo de Abraão era uma grande guerra de 4 reis contra 5. Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12 diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se colheres à esquerda, irei para a direita, e se à direita escolheres, e eu irei à esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como da terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades de campina, e armou as suas tendas até o Sodoma. E Ló é filho de Arã, irmão de Sara. E nesse contexto Ló era órfão, pois seu pai havia morrido. Por isso Abraão, para tirar o anátema, entregava o seu dízimo a Ló. Um desemparado, Ló enriqueceu com os dízimos de Abraão. Josué, capítulo 6, versículo 18 e 19 diz: Tão somente guardai-vos do anátema, para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Gênesis capítulo 14, versículo 4 ao 12 diz: 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Pará, que está junto ao deserto. Depois vieram a Misparte, que é Cádiz, feriram toda a terra dos Amalequitas, e também aos amorreus que habitavam as Azor-Tomar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e Ored Zoboim, e Ored Belá. Esta é Zoar. Ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betumes. E fugiram os reis
de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali os restantes, fugiram para o monte, tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Tomaram os bens de Sodoma, tomaram os bens de Ló, proveniente do dízimo de Abraão. Gênesis capítulo 14, versículo 13 ao 16 diz: Então veio um que escapara e contou a Abrão, e hebreu, ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Esqual, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele, os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Tomou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. Abraão tinha direito aos despojos de 9 reis, porque ele venceu 4 reis que haviam vencido 5 reis. Mas Abraão não pegou nada. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 21 ao 24 diz: E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Esqual e Mamre, estes que tomem a sua parte. Gênesis 14, versículo 18 ao 20 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou, disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo de Abraão é a relação entre o homem escolhido e ao sacerdote que Deus levantou para ele, tendo Deus no meio como testemunha. O dízimo de Abraão não faz parte da lei, mas em gratidão a Deus ter feito ele vencer os 4 reis que haviam vencido outros 5 reis. Atualmente, o dízimo feito nas igrejas é baseado no dízimo de Abraão. O segredo do povo do judeu para a prosperidade é por livre, a espontânea vontade de dizimar em reconhecimento à provisão de Deus e por ele nos fazer vencer as batalhas. O dízimo nunca é uma obrigação, mas ação em gratidão a Deus. O dízimo é 10% de algo apenas na lei. Na graça, Deus requer de nós mais da lei. A quem mais é dado, mais é cobrado. Por isso, a nossa
generosidade precisa ultrapassar a lei. Na graça, tudo é de Deus. Não importa se for 10% ou mais do que isso. O que importa é o quanto Deus nos pede. Primeiras palavras mais poderosas para o povo judeu, que é, primeiro, reconhecimento. Segundo, gratidão. Terceiro, generosidade. Seja, que você possa ter reconhecimento, também ter gratidão a Deus e generosidade. Amém? Que Deus te abençoe. Gostaria que você, neste momento, deixasse um like para que esta aula possa alcançar mais pessoas, poder assistir, acompanhar e crescer no conhecimento. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre a aula no curso e aprendizado. E também compartilhe com mais 5 pessoas, para que possa crescer no conhecimento, saber sobre o dízimo, oferta, primícias e ter uma vida de bênção como povo de judeu. Amém? E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho todas as vezes que eu postar aulas gravadas ou todas as vezes quando eu for entrar ao vivo na live através do YouTube, você vai estar recebendo a notificação. Mas também se inscreva, faça parte dessa família que mais cresce no Brasil. Somos a instituição, amparado pelas leis federais, a faculdade Pregadores, temos abençoado milhares de pessoas, que seja curso gratuito, que seja curso com mega promoção. E aproveita, lá na descrição tem o meu contato. Vai lá, copia, me chama no privado, vou estar te passando todas as informações, vou estar te colocando no grupo, lá vou estar passando todas as informações, que seja curso com mega promoção, e todas as vezes quando eu for lançar curso gratuito, você vai estar recebendo. Amém? Se você gostou, desta aula, da primeira e desta aula, queira, adquirir a esse curso, vá lá no privado, no WhatsApp, me chama, vou estar te passando todas as informações. Você vai ter o teu certificado, vai ter a apostila em PDF, mais estas aulas gravadas, aulas que já estão gravadas. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Amém?